Olá, meu nome é Miguel, eu sou aluno do primeiro ano de Sistema de Informação e hoje irei estar apresentando sobre os conjuntos numéricos. Vou mostrar quais as relações e operações com conjuntos. Bom, primeiramente, vamos entender o que é um conjunto. Os conjuntos numéricos eles reúnem diversos conjuntos, cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais e reais, irracionais e reais. Tá? Nesse vídeo nós vamos ver as principais características, as operações e os símbolos desses e seus subconjuntos. Bom, podemos começar com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N. Dentro dele a gente reúne vários números que nós usamos para contar normalmente, incluindo o zero, vai do zero até o infinito. Dentre eles a gente tem os seguintes subconjuntos. O primeiro é o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, são números naturais descartando o zero, não contém o zero. Já o segundo é o conjunto dos números naturais pares, só tem somente os números pares. Enquanto o terceiro é o conjunto dos números naturais ímpares, é o conjunto dos números naturais primos. Cada um tem uma respectiva letra que é utilizada para representar esses números. A partir daí, nós também temos os conjuntos dos números inteiros, que são representados pela letra Z. Ele reúne todos os elementos dos números naturais, representados pela letra Z, e os seus opostos também. Assim, a gente pode concluir que N ele é um subconjunto dos números inteiros. Tá? O primeiro subconjunto que nós estamos vendo aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos, ou seja, que não contém o zero. Já o segundo é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, positivos, que se vocês perceberem bem, é a mesma coisa que os números naturais, o conjunto dos números naturais. Já o terceiro é o conjunto dos números naturais inteiros, positivos e sem o zero. O quarto, no caso, seria o quarto. O quarto é o conjunto dos números inteiros não positivos. Já o quinto é o conjunto dos números inteiros negativos e sem o zero. A partir daí, a gente também tem o conjunto dos números racionais. Esses são representados pela letra Q. O conjunto dos números racionais, que são representados pela letra Q, ele reúne todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, sendo que o numerador e o denominador têm que ser necessariamente números inteiros. Ou seja, você pode notar que todo número inteiro também pode ser representado da forma de número racional. Assim, os números, nós podemos entender que o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais. Dentro dos números racionais, a gente tem os seguintes subconjuntos. O primeiro é o subconjunto dos números racionais não nulos, que são formados pelos números racionais, só que sem o zero. Já o segundo é o subconjunto formado pelos números racionais positivos, também junto com zero. O subconjunto dos números racionais não positivos são formados pelos números racionais negativos e o zero. No caso, o quarto, essa forma de representação. Já o quinto é o subconjunto dos números racionais negativos formados pelos números reais negativos, só que sem o zero. A partir daí, a gente também tem o conjunto dos números irracionais. Esses já são representados pela letra I. Esses conjuntos, eles reúnem os números decimais não exatos, com uma representação infinita e não periódica, por exemplo, 3,14, 15, 92. Lembre-se, representação infinita e não periódica. Então, é importante ressaltar que dízimas periódicas são números racionais, não irracionais. O que são essas dízimas periódicas? São números que os finais deles se repetem após a vírgula, por exemplo, 1,33333, assim por diante. A partir daí, a gente tem um conjunto dos números reais. Esses já são representados pela letra R. O conjunto dos números reais, representados pela letra R, são aqueles que são formados pelos números racionais e irracionais. Assim, a gente pode definir que os números... assim, nós podemos definir que os números reais é o conjunto dos números... irracionais com racionais. É verdade. Dessa forma, nós podemos definir que o conjunto real, o conjunto dos números reais, é a junção, a união entre os conjuntos racionais e irracionais. Além disso, os naturais, inteiros, racionais e irracionais são subconjuntos dos números reais. Mas observe que se um número real é racional, ele também não pode ser irracional. Ou ele é racional ou ele é irracional. Certo? Dentro do subconjunto dos números reais, primeiro ele representa os conjuntos dos números reais não nulos.
O segundo representa o conjunto dos números reais não negativos. Já o terceiro representa o conjunto dos números reais positivos, enquanto o quarto, o conjunto dos números reais não positivos, assim por diante. Ainda a gente também tem um subconjunto relacionado aos números reais, que são chamados de intervalos. Vamos tomar como exemplo o número A e B como números reais. Dessa forma, nós temos os seguintes intervalos reais. O primeiro é o intervalo aberto de extremos, no qual o A e o B eles não pertencem ao intervalo, não estão contidos dentro do intervalo. Já o segundo é o intervalo fechado de extremos, ou seja, as extremidades A e B, elas pertencem, elas também estão contidas nesse intervalo. Já no terceiro intervalo, somente o A faz parte, enquanto no quarto, somente o B está contido. Dessa forma, a gente pode definir as seguintes propriedades dos conjuntos numéricos, para facilitar o estudo sobre os conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Já o conjunto dos números inteiros é um subconjunto dos números racionais, enquanto o conjunto dos números racionais é um subconjunto dos números reais. A partir disso, o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais, são subconjuntos dos números reais. É isso, espero que tenham gostado. Valeu!